Amém, obrigado. Pode sentar. A gente conta que está na sua igreja. Fica à vontade. Eu quero começar agradecendo o privilégio, sempre privilégio pregar a palavra de Deus. Pastor Magdiel, também é todo o ministério de famílias envolvido, pela honra de poder pregar a palavra do nosso Deus. Eu sei que muitas pessoas trabalharam para que isso acontecesse hoje, e agora é a nossa hora de sermos orientados pela palavra do Senhor. Amém? A minha plenária hoje tem a ver com a questão da cultura, a influência da cultura e os valores cristãos. Esse embate que existe na nossa vida entre aquilo que milita, e a palavra de Deus fala sobre isso, aquilo que milita contra a vontade de Deus nas nossas vidas, e aqueles valores que o Espírito Santo cada vez mais firme em nosso coração, e que a palavra de Deus cada vez mais firme em nosso coração. Mas como isso se dá? O Senhor Jesus, certa vez, foi questionado pelos seus adversários, exatamente sobre este assunto. Uma questão de cultura versus uma questão da palavra de Deus. Perguntaram ao Senhor Jesus, uma determinada mulher, se ela foi casada com 7 irmãos em sequência, ou 6 irmãos em sequência, lá no paraíso, de quem ela seria esposa? Isso é uma questão cultural. Eles estavam trabalhando com uma dúvida que eles tinham, tentando pegar o Senhor Jesus, mas colocando a cultura a favor deles para tentar fechar o caminho do Senhor. E a resposta do Senhor Jesus é: vocês lembram como era desde o princípio. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Para a gente olhar para o projeto de Deus, para mim e para a sua família, vamos olhar lá para o princípio. Como é que Deus determinou as coisas para serem. Eu quero te convidar a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2, 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Enquanto você encontra aí o texto, quero manifestar aos irmãos, trago um abraço da Igreja Batista Base, a igreja que eu pastoreio lá em Mogi Guaçu. Privilégio para nós estar aqui. Também estamos de portas abertas para os irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler o 15, 16, 17 e 18. Acompanhe comigo, está projetado aqui. Ouça com fé a palavra de Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Até o 17 agora, depois continuaremos aqui. Nós começamos com uma tensão, porque hoje, nas nossas famílias, mesmo famílias mais funcionais, como o mundo queria, parece que elas sempre carregam um quê de melancolia e solidão. As mulheres estão trabalhando, ou seja, tem mais dinheiro dentro de casa, mas isso não necessariamente significa mais vida em família, mais felicidade. Um sociólogo chamado Robert Bellah sugeriu que o individualismo moderno nos prometeu liberdade, mas entregou solidão. Porque todos nós nos fechamos no nosso círculo, na nossa casinha, gozando de uma certa pretensa e falsa liberdade, mas na verdade estamos sozinhos. Talvez você conheça algum casal, ou talvez você seja parte de um casal, em que na hora que eles vão deitar e dormir, cada um pega o seu telefone, cada um vira para o lado e fica zapeando a sua rede social. Ela vai assistir dorama, ele vai assistir comentário de futebol, e assim até a hora de dormir. E cada vez menos conversa, cada vez menos partilhar da vida, cada vez menos ler a Bíblia juntos, cada vez menos orar juntos, e cada vez mais distantes nós nos tornamos. Nós buscamos na família um refúgio, mas frequentemente transformamos a família em um campo de batalha e de expectativas. De um lado, tem uma mulher querendo atenção,
reclamando que ela não tem atenção. De outro lado, tem um homem reclamando que lhe falta honra. E no meio ninguém conversa. E as coisas assim, elas vão agindo. Mas cabe uma pergunta para mim e para você, meu irmão, sobre as nossas expectativas. Por que nós esperamos uma família perfeita se nós nem sequer vimos nenhuma que fosse até hoje? Por que arde em nosso coração esse ar de perfeição? Ou pior ainda, porque a gente confunde perfeição com foto de rede social. No Instagram todo mundo é feliz, né? Só posta a foto da viagem. Eu nunca vi ninguém abrir uma live, pastor. Pessoal, estou brigando com a minha mulher aqui, então eu vou transmitir para vocês aqui. É só felicidade. A gente acha que aquilo é verdadeiro. A Bíblia diz que essa nostalgia, essa falta de companhia, falta de amizade, falta de amor, no seio familiar, não é só um erro de rota, mas é falta de memória espiritual. Quem o Senhor nos chamou para ser enquanto famílias? Gênesis, o trecho que nós lemos agora, nos leva para o projeto inicial do Senhor, como arquiteto da primeira instituição criada na história, que é a família. Como Ele queria que fosse, para mim e para você vivermos. E eu queria salientar que nós não estamos olhando aqui para um manual de instruções com regras a ser seguidas. Não é um manual frio e mecânico, mas nós estamos olhando para o design de um banquete que foi interrompido pelo pecado. O que você esperava do seu casamento quando você se casou? Ela sonhava com um príncipe, e às vezes parece que casou com o cavalo, né? Ele sonhava com a princesa, e às vezes parece que casou com a madrasta da princesa. Isso faz parte. Você sonhava ser feliz quando casou? Eu também. Você sonhava ter companhia de alguém pelo resto da vida? Você sonhava ser satisfeito físico e emocionalmente? Você sonhava fazer sexo todos os dias? Você sonhava construir uma família daquela de propaganda de margarina? Eu sou velho, tá? Os mais jovens não vão nem saber o que é isso. No nosso tempo a gente assistia televisão ainda, né, pastor? Propaganda. E a pergunta difícil: tudo isso acontece? Claro que não. Se a sua família é igual à minha, nós falhamos. Esses sonhos são legítimos. É legítimo cultivar isso no nosso coração e buscar isso em nosso coração. Mas eles refletem a nossa vontade, não necessariamente a realidade. E às vezes, não necessariamente a nossa vontade tem a ver com a vontade de Deus. O que acontece? Eu queria usar uma analogia para ajudar a gente a entender. Tem uma garrafa de água aqui. Imagine que eu falasse assim: eu não quero beber água no bico, igual está aqui. Eu quero um instrumento para beber essa água. Então, vou pedir para algum dos irmãos buscar para mim uma colher para beber essa água. É brincadeira. E a minha pergunta é: a colher é o instrumento correto para beber essa água? Eu vou conseguir beber de gole em gole, não vou? Mas eu vou conseguir saciar a minha sede de maneira plena com essa colher? Claro que não. E agora que eu deixei vocês com sede, eu vou matar a minha sede. Esse exemplo mostra que muitas vezes a gente, no afã de ser feliz, no afã de encontrar companhia e legitimidade, nós estamos bebendo água de colher. Deixamos de lado o banquete, o instrumento correto, um copo grande para saciar a nossa sede. E a gente acha que consegue se saciar de colher. Eu estou bebendo água com colher? Eu estou. Mas é o melhor jeito para fazer isso? É claro que não. Em alguns momentos vai dar certo. Para quem está com muita sede, uma gota de água já faz diferença. Afinal de contas, até o relógio quebrado faz dar a hora certa, pelo menos 2 vezes por dia. Eu estou tomando água, mas vai chegar um momento em que a sede vai ser maior do que o meu jeito suporta. E ao invés de repensar e entender que o problema não está no beber água, mas na maneira que eu faço, a gente começa a desistir, a achar que beber água não é para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E eu vou ficando cada vez mais frustrado,
Porque aí são dois pecadores, bebendo água de colher. E esses dois pecadores têm filhos. E eles estão assistindo e vendo. Eu não quero ver a minha vida bebendo água de colher. E a gente vai acabar colocando a culpa em tudo, menos os nossos modos errados. Às vezes eu vou colocar na falta do copo, às vezes na colher, e às vezes até na água. Tudo está errado, menos eu. Até que eu desisto dessa água. Incompatibilidade de gênios, de agenda. Se não for Jesus, não atenda. Ou até de propósito. Deus quer que eu seja feliz no meu casamento? Claro que Ele quer. Mas nós podemos ter concepções erradas sobre o que é ser feliz. E até sobre o que é ser casado. O que significa satisfação? Às vezes as nossas melhores intenções para os nossos casamentos não passam de um mero egoísmo. E eu quero que você entenda. Se existe um jeito melhor de tomar água, existe um jeito melhor para se viver o casamento. Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive do casamento, sabe esse melhor jeito. Para nos ajudar nessa jornada, eu quero compartilhar com vocês 4 lembranças para uma família que Deus sempre quis. E para saber o que Deus sempre quis, é bom a gente olhar para o princípio. Na criação, Deus segue uma linha lógica muito clara. Ele cria e povoa. Ele cria o mar e povoa o mar. Ele cria o céu e povoa o céu. Ele cria a terra e povoa a terra. Até que Ele cria um certo jardim e povoa esse jardim. Nesse jardim Ele coloca o ápice da sua criação. Homem e mulher, para cuidar dele e cultivá-lo, como nós lemos. Mas é interessante lembrar, e eu sei que você já sabe, que antes que a mulher se fizesse presente, o homem estava lá sozinho, trabalhando. E é bom lembrar que o trabalho vem antes da queda. O trabalho é bom, é uma criação de Deus antes da queda. E como nós estamos em uma conferência de famílias, eu preciso falar com as meninas, moças, adolescentes e jovens que estão sonhando, orando, jejuando, suspirando. Se você suspira, ou ora, ou sonha com um rapaz, ele precisa, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele precisa amar o trabalho. É ou não é, meus irmãos? Minha irmã, moça do Senhor Jesus, se ele não gosta de trabalhar, não serve. O homem tem que dormir cansado, né, pastor? Acordar cedo, dormir tarde. Não há remédio melhor para a insônia do que estar cansado. Trabalhar muito, gostar de pegar no pesado. Nesse jardim, Deus falou assim para Adão: eu criei isso aqui para você, e o seu trabalho vai ser cuidar e cultivar. A princípio, eu criei tudo isso, mas eu vou te deixar o privilégio de dar nome para tudo. Como eu coloquei em você a minha criatividade, imagem e semelhança, você vai fazer uso dela para nomear tudo isso. Aqui Deus convida o ser humano para espelhar a glória de Deus. Então está Adão acordando cedo para ir trabalhar. Então ele olha para um bicho e fala: isso aqui tem cara de jacaré, vou chamar de jacaré. Do lado tem uma fêmea, jacaroa. Ele olha para outro: isso aqui tem cara de leão e tem uma fêmea, leoa. Ele olha para outro bicho e fala: isso aqui tem cara de tartaruga, e a tartaroa, eu não sei como fala. Então ele faz uma conta simples: jacaré, jacaroa, leão, leoa, tartaruga, tartaroa. Cadê a minha varoa? Enquanto Adão está ocupado com as coisas de Deus, Deus dá um descanso para ele, para que o próprio Deus trabalhe e dê aquilo que é necessário para ele. Então Deus faz Adão cair em pesado sono e tira a esposa da costela, do lado, para ser companheira. Não nos pés para ser pisada e nem na cabeça para ser exaltada, do lado, para caminhar junto. Adão vai dormir preocupado, porque ele não tem uma mulher, e acorda feliz da vida. Finalmente, finalmente, Senhor. O tempo inteiro Deus está olhando para a sua criação e dizendo: isso é bom,
isso é bom. Quando ele cria o homem e a mulher, ele diz que isso é muito bom. Mas ao olhar para o homem sozinho, ele diz que não é bom que o homem esteja só. Então ele faz para ele uma companheira idônea. No nosso português, a ideia de a idônea tem a ver com honestidade, mas biblicamente falando, tem a ver com compatibilidade. Nós, homens e mulheres, somos criados do mesmo material, somos salvos pelo mesmo Deus, somos habitados pelo mesmo Espírito, temos acesso à mesma comunidade dos santos, à palavra de Deus, mas temos papéis diferentes. E está tudo bem, porque foi assim que Deus designou e disse: isso é muito bom. Eu nunca ouvi ninguém falar assim: eu odeio a vontade de Deus, eu detesto fazer a vontade de Deus. Todo mundo deseja, eu sei que você deseja. Qual é a nossa dificuldade então? A nossa dificuldade é que a nossa vontade entra no meio do caminho. E então, como esse é um jogo de soma zero, somente uma vontade pode ser feita, ou é de Deus, ou é a sua. E essa é a nossa dificuldade, meus irmãos, é por isso que a gente sofre tanto. É aí que mora o perigo. A cultura em que nós vemos hoje vive da idolatria da própria vontade. O homem se satisfaz com aquilo que ele julga ser bom. Não é mais Deus que diz: isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Agora é o homem que diz: isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. E nós precisamos ser constantemente lembrados disso. A primeira lembrança que eu quero trazer para a sua família é que a vontade de Deus para a sua família é boa e você pode descansar nisso. O versículo 16 do capítulo 2, que nós já lemos, diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Quando a gente pensa no jardim do Éden, a primeira coisa que vem à nossa mente é a desobediência daquele casal. Mas eu queria primeiro falar do conselho de Deus para o homem. Comer livremente foi o que Deus disse a eles. Abundância de felicidade. Eu usei esse exemplo esses dias em sala de aula, tem alguns alunos aqui. Eu falei: imagine que naquele jardim tivesse 1000 árvores. E dessas 1000, Deus olhasse para uma e dissesse: daquela ali não é para comer. Das outras 999, Ele fala para comer com abundância. O quanto você quiser, Adão. Essa é a abundância proposta por Deus. Mas aí aparece uma tal de serpente, Satanás, o nosso adversário. E ele diz: aquela que Deus proibiu é exatamente a que te falta. E não é assim que Satanás nos engana. Ele diz: a abundância que Deus propõe, na verdade, é escassez. O melhor da criação, Deus guardou para Ele e deixou para a gente o resto. Quando a palavra de Deus diz: abundantemente, coma abundantemente. Meus irmãos, por isso há tanta confusão nos nossos casamentos em relação, por exemplo, à relação sexual. O homem moderno foi convencido de que abundância é quantidade e não intimidade com uma. E cada vez mais nós vamos mais longe, e mais longe, e mais longe. A vontade de Deus é boa. O livro de Cantares, que fala exatamente sobre o relacionamento amoroso, sexual, entre um homem e uma mulher, fala que a relação melhora com o tempo, porque tudo o que Deus faz é bom. E a vontade de Deus para os nossos casamentos é boa, para a nossa família. O autor Tolkien dizia que, cunhou um termo chamado de subcriação. Deus não coloca o homem no jardim apenas para ser um espectador da natureza, como se ele fosse uma subcriação. Ele coloca aquele homem como uma espécie de coautor, porque ele vai participar daquela criação. No texto, cuidar e cultivar, 2 palavrinhas hebraicas, abad e chamar, são as mesmas palavras que mais tarde vão ser usadas para o trabalho dos sacerdotes no templo. Ou seja, o cuidar e cultivar do ambiente familiar é tão sagrado quanto aquilo que nós fazemos na igreja, e nós não pensamos dessa maneira. E pela vaidade de todos nós, meus irmãos, e eu me coloco nesse bolo, a gente às vezes se convence de que pregar, estar atrás do púlpito, é mais honroso do que lavar a louça para a esposa em casa. A gente acha que tocar ou cantar é mais honroso
do que cuidar da esposa em casa, do que eu lavar o banheiro de casa. Isso não é verdade. Porque todos nós servimos a um Deus que não faz acepção de pessoas e nem de posições. A nossa cultura diz que a família existe para o autoaperfeiçoamento. A Bíblia diz que a família é a embaixada do reino, onde nós atuamos como embaixadores. O plano de Deus é bom porque Ele dá à sua casa e à minha casa uma missão que ela é cósmica. Ela ultrapassa os limites daquelas paredes. Transformar o caos em um jardim das delícias de Deus. E eu gosto muito de falar de utopia. É possível chegar em casa 6h30, cansado do trabalho, e assim que você pisa dentro de casa, a esposa vem. Eu não aguento mais esses meninos. Eu estou cansada. Isso e aquilo. É possível responder a tudo isso com um sorriso. E falar, graças a Deus. Ele me levantou para pôr ordem nesse caos. E Ele me dá poder para isso. Infelizmente, nós nos esquecemos disso e agimos mais como agentes do caos do que como agentes da pacificação. Chegar em casa, elogia. Não espere ser elogiado para elogiar. Quando você educa um filho, cultiva uma família, cultiva a paciência no casamento, você não está apenas passando o dia ou lidando com algumas questões, você está exercendo o sacerdócio cultural que o próprio Deus colocou sobre sua responsabilidade. Homem e mulher, cada um com o seu papel. A vontade de Deus para as nossas famílias, ela é boa, exatamente do jeito que Ele ordenou. Mas, para que o jardim floresça, ele precisa de cercas. Não para impedir o casamento, mas para protegê-lo de ervas daninhas e do deserto que se avança. A vontade de Deus é boa para as nossas famílias. Segunda lembrança, a vontade de Deus impõe limites para as nossas famílias. Porque o mesmo Deus que diz para comer livremente das 999 árvores, diz para daquela uma não comer. Casamento tem tudo a ver com compromisso. Eu sou casado há 10 anos com a Paula, nós temos 2 filhos. A Maria tem 8 anos e o Elias tem 6. Quando eu disse sim para a Paula, aliás, 11 anos atrás, eu disse não para todas as outras mulheres do mundo. Abundância, compromisso, não tem a ver com a ausência de adversidades. O compromisso de fazer feliz também envolve, meus irmãos, confrontação de erros. Também envolve ajuda mútua. Se tem uma área que revela muito o nosso caráter, é o trânsito. Como é difícil lidar com um homem orgulhoso no trânsito, que não aceita ser ultrapassado, que não aceita que exista um carro mais rápido ou mais novo que o dele. O ambiente de abundância é um ambiente controlado, porque o controle de Deus sobre as nossas vidas é uma bênção, meus irmãos. E quais são esses limites que Deus colocou? Fidelidade, compromisso mútuo de entrega, dizer sim um para o outro, dizer não para todo o resto. O limite dos papéis, um compromisso mútuo de abnegação, submissão e entrega. Liderança amorosa e submissão respeitosa é o que a Bíblia diz. O núcleo familiar é um limite que Deus coloca. O núcleo da família é o casal. Depois vem os filhos. E nós precisamos estabelecer isso muito bem. Homens, mulheres, famílias que têm filhos, nós precisamos voltar a estabelecer o nosso tempo de sofá, o nosso tempo de travesseiro. Chegou do trabalho, você vai dizer para as crianças, espera um pouquinho que eu vou ter um tempo com a sua mãe agora. Porque ela é mais importante, porque ela veio primeiro. A ordem de Deus para a esposa e para o esposo é deixar pai e mãe. E para os filhos, depois que eles encontram as suas, é também deixar pai e mãe. E quando nós esquecemos disso e focamos a nossa vida em volta dos filhos, quando eles crescem, ganham asas e vão embora, o que acontece? Tem 2 estranhos naquele ninho, que não se conhecem, que não se respeitam, que não passaram tempo juntos. Meu irmão,
você precisa honrar a tua esposa, principalmente para os seus filhos. E as crianças sabem disso em casa. Dia 17 de janeiro, que é o aniversário da Paula, é presentão para ela e lembrancinha para eles. E eu falo para eles, ela veio primeiro e vai ficar quando vocês forem embora. E se Deus quiser, eu vou embora rápido, porque eu estou gastando meu dinheiro. Eu não vejo hora de ficar só eu e a minha gatinha. Eu saio para almoçar, tem que pagar comida para 4. É ou não é? E eles sabem disso. Agora é o tempo da mamãe. Eu não deixo que nenhum deles sente no lugar dela no carro, porque aquele lugar é dela. Eu não deixo que eles deitem na cama e durmam com a gente, porque aquele lugar é dela. Homens, você é o responsável por colocar limites. Sabe qual é o nosso problema? E eu sei que alguns dos nossos filhos dão trabalho para dormir. Eu não estou ignorando isso. Precisamos lembrar que algumas coisas vão dar trabalho mesmo. Que é um segredo, homem. Quem tem que estar cansado no final do dia é você. Chegou do trabalho, a louça é minha. Você vai lá tomar um banho, ficar cheirosa para mim, perfumada, depois a gente conversa. Ela tem que estar diva. O cansado é você. A gente tem que ter lombo duro. A gente precisa cultivar um ambiente de amizade e companheirismo nos nossos casamentos. Agenda, vontades. A sua esposa é prioridade na sua agenda, não os seus filhos. A sua esposa e o seu marido são prioridade nas suas vontades, não os filhos. A sua esposa é prioridade de tempo e não os filhos. A sua esposa e o seu marido são prioridades de dedicação e não os filhos. A sua esposa é prioridade e não as crianças. Imagina que a gente conseguisse conversar com um peixe e perguntar assim para ele: está fria a água? Ele vai falar: que água? E a gente olha para aquele peixe dentro daquela água e fala: não, isso é uma prisão, eu vou tirar ele e colocar para fora. Se você tira um peixe da prisão que é a água e coloca ele na grama maior, mais aberta, ele não está livre, ele está morrendo. A liberdade do peixe depende da sua submissão ao ambiente para o qual ele foi projetado. A liberdade nos limites que Deus coloca para a nossa vida. Toda liberdade precisa de limites, de vigilância. E nós temos um justo juiz cuidando de nós. Hoje, a cultura que eu e você vivemos, infelizmente, define liberdade como a ausência de restrições. Deixa o menino, deixa ele. A gente não usa expressões assim? Tadinho, está cansado. Não dormiu direito. Nós justificamos o pecado com as nossas definições de verdade. Mas os limites impostos por Deus no Jardim do Éden são um lembrete poderoso de que eu e você não somos deuses para dizer como os nossos casamentos devem ser. Ele determina na família os limites bíblicos. Fidelidade, autoridade amorosa, sacrifício, submissão não são concorrentes, são os trilhos que permitem que o trem da nossa humanidade corra sem descarrilhar. O limite é a prova de que o amor de Deus é pessoal e não uma mera regra. Vocês querem entender como isso é verdade? Imagine que você chegasse hoje à noite para os seus filhos, escrevesse uma lista de 10 regras e colocasse na parede da sala e dissessem assim: a partir de agora vocês não precisam mais falar comigo, sigam aquelas 10 regras e a nossa vida vai ser vivida em paz. Talvez aquilo possa surtir uma vaga ideia de que há uma certa organização naquele lugar. Mas a liberdade, o cuidado, a dedicação tem a ver com pessoalidade. Olhar no olho do filho e falar: agora não. Olhar no olho do filho e dizer: agora não. Olhar no olho do filho e dizer: você não merece, por isso, isso e isso. E o contrário também é verdadeiro. Um professor no seminário contava uma história muito interessante. Certo dia, ele foi visitar os pais dele, e os pais dele moravam num apartamento,
E ele estava com seus 3 filhos, uma menina e 2 meninos, no apartamento. Ele falou, a molecada estava agitada dentro de um apartamento. Eu falei para minha esposa, vamos pegar essas crianças, vamos para a praia. Os pais dele moram numa cidade litorânea. E a filha dele, especificamente naquele dia, estava extremamente desobediente. Então ele falou que eles tiraram as crianças de casa e começaram a andar na orla da praia. E de repente aquela menina vê o Deus dela, o pula-pula. Então ela olha para o pula-pula, olha para o pai dela. É aquilo que eu quero, pai. E ele pensou, essa é uma excelente oportunidade de ensinar para ela que a vida tem limites. Porque ela não merecia aquele pula-pula. Mas ele falou que Deus tocou no coração dele. E lembrou a ele do que é a graça. Essa também é uma excelente oportunidade de ensinar o que é graça. Então ele chamou a menina e falou assim, você quer ir no pula-pula? O senhor sabe que eu quero. Você acha que você merece pula-pula? Ela baixou a cabeça, não, eu não mereço. Ele falou, sabe o que é graça, filho? Graça é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Por isso você vai no pula-pula. Por causa da graça de Deus. Ele falou que 5 minutos depois ela estava no pula-pula. Graça, 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 graça. Nós precisamos aproveitar melhor o ambiente familiar para ensinar os nossos filhos. Um dos nossos problemas é que nós esperamos a crise chegar para corrigir problemas antigos. E eu tenho certeza que o pastor Magdiel passa por isso também. Nós somos procurados para resolver problemas de anos em uma única conversa. Não espera a crise aparecer. Conversa sobre isso em outro ambiente. Está tendo trabalho? Ao invés de impor o peso da lei sempre, apesar de nós precisarmos de limites, ensine a leveza da graça. Leva na sorveteria, leva numa padaria, numa cafeteria, e converse sobre aquele assunto graciosamente. Não espere as crises acontecerem para conduzir o pastoreio da sua família. Esses trilhos que o próprio Deus determinou impedem que as nossas vidas descarrilhem. O problema é que todos nós tentamos saltar esses trilhos. E quando nós fazemos isso, nós descobrimos que não podemos fugir do veredito da verdade. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus impõe limites, e a vontade de Deus é inevitável. Lembra do Thanos? Eu sou inevitável, ele não é nada. A vontade de Deus que é. Olha o versículo 17. Ele diz, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. A continuação do versículo 17, ela é bem conhecida e igualmente desanimadora. E você sabemos o que aconteceu naquele dia. Eles desobedeceram e comeram. E isso afetou a mim e você por toda a eternidade. O ato rebelde de Adão e Eva fez de nós pecadores. E aqui é bom lembrar. Nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário. Meu irmão, quando a sua esposa falhar com você, não é porque ela te odeia, não é porque ela está tramando coisas contra você, é porque ela é pecadora. E o pecador peca. Minha irmã, quando ele esquece a toalha molhada em cima da cama, não é porque ele odeia você, é porque ele é um pecador. Quando ele esquece de colocar o lixo para fora, ele é um pecador. Pecadores pecam. E nós precisamos lidar com isso de maneira mais suave em nossas vidas. Nós somos muito prontos a condenar e demoramos a perdoar, liberar perdão, conceder amor e graça quando nós julgamos não ser merecido. O pastor Timothy Keller dizia que eu e você sempre nos casamos com a pessoa errada, porque Jesus não é um candidato para casamento. Então você fica procurando ou esperando a pessoa certa. A pessoa certa é aquela que morreu por você na cruz. Essa pessoa que Deus colocou no seu lado é aquela que Ele colocou para te ajudar nesse processo de se parecer mais com o Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara quando fala para nós sobre essa nossa condição. Hebreus 4 nos fala que Jesus foi o único homem sem pecado. Eu e você somos, mas nós precisamos nos lembrar disso.
porque nós somos constantemente frustrados e magoados uns pelos outros. O casamento é, afinal de contas, uma união de pecadores, e isso é terrível. Eu falo para os meus filhos, talvez a frase que eles mais saibam de cor: o pecado é uma desgraça. O pecado não é meu amiguinho, o pecado não é um deslize, o pecado é uma desgraça. O pecado faz eu e você pensarmos coisas que não são verdade. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo nos apresenta uma série de filtros para os nossos pensamentos. Abra comigo lá, para a gente ver juntos do que ele está falando. Filipenses 4:8. Os irmãos são muito rápidos e já está projetado ali, e eu estou atrás deles. Filipenses 4:8 diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é o nosso filtro de pensamento. Qual é o primeiro deles? Qual é a primeira palavra que aparece? Coloca lá pra gente, meu irmão. Super rápido. Em tudo que for verdadeiro. A gente não resiste nem o primeiro filtro da verdade. Fala a verdade, quantas vezes, no meio de uma discussão, você pensou assim: ele falou isso por causa disso, disso, disso. Ela falou isso para me provocar. Ele fez isso porque ele sabe que eu não gosto. Nada disso é verdade. Verdade é um fato confirmado. Então, se não é verdade, você não pode conjecturar. Você não é Deus para saber o que está no coração da sua esposa ou do seu esposo. Quando você julga o coração de alguém, você se senta num trono que não é seu. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele sonda corações. Meus irmãos, uma dica muito boa. Se você ficou em dúvida em uma palavra mal colocada, dê o benefício dessa dúvida. O que você quis dizer com isso? Aí você vai replicar: mas como eu vou falar isso no meio de uma discussão acalorada? O Espírito Santo que habita em nós nos dá poder para controlar o nosso próprio coração. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Peça. Nossas mágoas e frustrações são ocasionadas pelo pecado. O nosso verdadeiro inimigo é ele, não uns aos outros. Os nossos esforços devem ser direcionados à nossa vida espiritual. O que falta aos nossos casamentos não é melhor comunicação, não é mais dinheiro, não é mais tempo juntos. Falta Jesus, falta Deus. Vocês nunca mais vão se esquecer. A vida em família é isso aqui, uma pirâmide. No topo dessa pirâmide está Deus. Aqui o marido, aqui a esposa. Quanto mais próximos um do outro, mais próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos uns do outro. É isso que falta para nós. Falta mais oração. Falta mais joelho no chão. Falta mais tempo devocional juntos. Homem, você que foi convocado pelo Senhor para ser o pastor, marido dessa família, você ora constantemente pela sua esposa? Você ora para que ela ame mais a Deus do que você? Você ora todos os dias para que o Senhor Jesus satisfaça aquele coração, porque você é pecador e você não vai conseguir. Eclesiastes 7 diz que o próprio Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Só Deus é eterno. Blaise Pascal, matemático, certa vez disse que por causa desse versículo, nós podemos inferir que todos nós temos no nosso coração um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E até que Deus preencha aquele vazio, nada mais vai preencher. É por isso que talvez o seu vizinho, talvez até o seu marido, a sua esposa, tem tentado preencher esse vazio em vão, com dinheiro,
com trabalho, com elogios. E nada disso funciona, porque só Jesus é capaz de preencher esse vazio. A nossa dificuldade também é diferenciar o que é pecado do que é preferência pessoal. E toda vez que eu falo isso aqui, eu causo um certo furor. Então se acalmem, minhas irmãs. Eu sou amigo de vocês. Toalha molhada na cama é pecado? Não, não é. Isso desagrada a você, e você não é Deus para dizer o que é pecado e o que não é. Mas, meus irmãos, vai cair a sua mão se você tirar? Não também. Vocês concordam comigo que a grande maioria das nossas brigas mais sérias ocorrem por coisas triviais? De um lado alguém quer ser honrado, de outro alguém também, e nenhum dos dois está pensando em servir. O Senhor Jesus já estabeleceu como seria a ordem das coisas no nosso relacionamento. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último, e quem for o último será o primeiro. Ele mesmo falou, se colocando como exemplo: eu não vim para servir, mas para ser servido, mas para servir. Não vai cair a mão de nenhum dos dois tirar aquela toalha molhada de cima da cama. O problema é que os dois querem ser servidos. Ela pensa que é falta de honra deixar aquela toalha, e ele pensa que é falta de honra ela pegar aquela toalha, e ninguém pensa em servir ninguém. C.S. Lewis, certa vez, disse que uma ilustração que nos ensina a entender o que é inferno é o resultado inevitável do eu, fechado em mim mesmo. Se você diz, seja feita a minha vontade, eventualmente o Todo-Poderoso vai dizer para você, então seja feita a sua vontade. Mas só de Deus é boa, perfeita e agradável. O texto que nós lemos diz que o homem e a mulher, se desobedecessem a Deus, certamente morreriam. Isso não é uma ameaça arbitrária, é uma consequência ontológica. Poucas semanas atrás, um dos jovens da nossa igreja me mandou uma mensagem, aflito: pastor, tem um conflito aqui. O que foi, meu amigo? Está dizendo aqui que eles certamente morreriam, mas eles não morreram, eles foram expulsos do jardim. E a Bíblia está errada? Aí eu falei, calma, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Adão e Eva estão vivos até hoje? Não, então eles morreram, né? O problema é que a gente lê o texto de maneira linear e acha que aquilo aconteceria logo em seguida, mas eles foram separados daquilo que Deus criou para ser eterno. Se você desconecta a lâmpada da tomada, ela vai apagar. Quando nós tentamos gerir, supervisionar, pastorear as nossas famílias, longe ou ignorando o design, a intenção de Deus, a morte, isolamento, cinismo, quebra de aliança é inevitável, certamente está à espreita. Os planos de Deus são inevitáveis porque a realidade tem um dono e não somos nós. Não há como construir um lar feliz sobre o alicerce do egoísmo e esperar que essa estrutura suporte o peso da vida toda. Isso certamente nos deixaria desesperados, né? Se acabasse aqui a pregação, se acabasse aqui a história. Mas o versículo 18 introduz a cura para a nossa maior dor. Coloca para a gente o versículo 18, meu irmão. Capítulo 2. Perdão. Perdão, versículo 19 do capítulo 3. Muito bem. Como consequência do pecado, Deus estabelece uma série de consequências para o homem, para a mulher, para a terra, e amaldiçoa a serpente. No final disso tudo ele diz: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará.
A esperança de que um dia essa agonia terá fim foi plantada pelo próprio Deus naquele mesmo jardim. A história não termina com essa condenação. A história termina com o povo de Deus, glorioso. A família de Deus reunida, participando da sua glória. A história, o casamento, começa em um jardim e termina em uma cidade, a Jerusalém celestial, que nos aguarda. A vontade de Deus, finalmente, para mim e para a sua família, é restauração. Tem uma arte japonesa chamada kintsugi. Consiste no seguinte: pegar um vaso quebrado e remendar aquele vaso com uma espécie de liga feita com base em ouro. Significa que aqueles remendos valem mais que o próprio vaso. O objeto não volta a ser o que era antes. Ele se torna ainda mais valioso, ainda mais bonito, por causa das cicatrizes douradas. E se você entrou aqui nessa noite com um casamento quebrado, saiba que o nosso Deus é poderoso para restaurar e colocar remendos de ouro para que seja melhor do que foi antes. O Deus que intervém na solidão quando diz: não é bom que o homem fique só. Ele, quando olha para essa família despedaçada, ele não diz: volte a ser perfeito, mas ele diz: deixa eu curar suas feridas com o ouro da graça. Deixa eu curar. E quando eu curo, fica melhor do que estava antes. Se Adão falhou no jardim das delícias, no jardim do Éden, o nosso Redentor, o nosso Salvador, venceu no jardim do Getsêmani, aceitando a morte que eu e você merecíamos, para restaurar a minha e a sua vida, para que nós pudéssemos ter a vida que Ele mesmo prometeu. Restauração não é um retorno à inocência, mas é um avanço para a redenção, que brilha através das nossas fraquezas. É a oportunidade de apontar para aquele que é glorioso e dizer: a minha vida estava quebrada, e o meu Deus restaurou completamente. Se você está aqui nessa noite, e talvez você sinta que a sua família é um jardim em ruínas, ou talvez você se sente como um homem só do versículo 18 do capítulo 2, ou talvez você se sinta como uma mulher acusada por Adão, essa, a mulher que você me deu. E eu preciso que você entenda isso: o Deus que planejou o jardim é o mesmo que desceu no deserto para buscar e resgatar a mim e a você. Ele não abandona a sua noiva, e Ele vai restaurar a sua e a minha família. A cultura te oferece autonomia, mas o Evangelho lhe oferece pertencimento à família de Deus. Não tente consertar a sua família para ser aceito por Deus. Venha a Deus através de Cristo, e Ele vai reconstruir a sua família melhor do que era antes. O banquete, meu irmão, minha irmã, está posto, está à disposição. A árvore da vida está aberta novamente. Você aceita esse convite? Para terminar, e eu vou terminar mesmo, toda vez que a gente promete, é difícil confiar, né, pastor? Mas dessa vez para terminar mesmo. Todo domingo de manhã, quando eu estou acabando a pregação lá na minha igreja, eu faço a pergunta: como nós saímos daqui agora? Eu não quero que você saia daqui com conceitos teológicos, nem com uma lista de regrinhas. Eu quero que você saia daqui com as mãos prontas para arar o solo do nosso próprio jardim. Primeiro desafio para você: identifique as suas cercas e as suas árvores. Nessa semana, olhe para as tensões que sondam a sua casa. Aonde você está confundindo o limite protetor de Deus com uma restrição opressiva? Talvez você esteja tentando derrubar a árvore da felicidade ou do descanso, achando que isso vai trazer liberdade. Peça perdão ao Senhor por tentar ser você o legislador da sua própria família, e decida habitar com alegria dentro dos limites que Ele estabeleceu. Meu segundo desafio para você:
pratique o cultivo do próximo. O mandato do Senhor Jesus de cuidar e cultivar do jardim ainda está disposto a mim e você. Meu irmão, minha irmã, esta semana, no nome do Senhor Jesus, você vai servir a sua esposa, o seu marido como nunca antes. Qual o limite? O limite é o que a própria Bíblia diz. Jesus amou a sua noiva até as últimas consequências. Então, homem, se você não amou a sua esposa até o ponto de morrer por ela, você ainda não amou direito. É cansativo, mas ele renova as nossas forças. Mas ele dá descanso. Em vez de focar no que tem sido feito por você, foque no que você pode fazer. Coloque os seus dons a serviço da sua família. O amor cristão não consome o outro, ele faz o outro florescer. E por último, abandone imediatamente a ilusão da autossuficiência. Versículo 18 e o 19 nos lembra que nós somos feitos para a interdependência. Identifique aí na sua vida, na sua família, no seu casamento, as áreas em que você tem tentado resolver sozinho, por conta própria. Confesse essa solidão a Deus. Se necessário, confesse a sua esposa, confesse ao seu marido. E deixe que a graça de Cristo, o ouro que une os cacos, preencha as fissuras do seu lar. O mundo seduz com a ideia de que a família é um acessório para a nossa felicidade individual. Mas a palavra de Deus nos diz que a família é o jardim perfeito, onde Deus transforma o caos em graça. E eu queria tomar liberdade agora, pastor, chamar o senhor aqui à frente. E eu queria desafiar a vir aqui à frente com a sua esposa. Seja o homem da família, levante do seu lugar, pegue na mão dela e venha aqui que nós queremos orar por vocês. Agora é o momento em que você não se acovarda, em que você vem aqui. Nós vamos envergonhar Satanás, porque ele quer a gente escondido, com vergonha das nossas dificuldades, dos nossos pecados e das nossas lutas. Vem aqui, nós queremos orar por você. Vamos apertar mais, gente. Vamos apertar mais. Graças a Deus. Olha quantos belos jardins floridos o Senhor tem levantado. Está vendo essas pessoas que estão caminhando aqui à frente? São essas pessoas que o Senhor vai usar para alcançar essa cidade inteira. Né, pastor? Tem que fazer um templo maior. Precisamos de mais gente. E vocês são as pessoas que Deus vai usar para alcançar essa linda cidade estiva. Para isso nós precisamos de famílias fortes. O pastor Magdiel vai nos conduzir à oração. Coloque a mão no seu coração. Creia que o Senhor vai restaurar a sua família. Amém. Feche seus olhos. Creia que o Senhor está aqui, pronto para ouvir agora a tua oração e trazer a restauração necessária. Senhor Deus e eterno Pai, a tua palavra chegou ao nosso coração de uma maneira muito clara e especial. Não é por acaso que nós estamos aqui, porque o Senhor não é um Deus aleatório. Tudo tem um propósito, Senhor, e estarmos aqui é estar cumprindo o teu propósito. Então que a partir de hoje nós possamos ser ainda melhores esposos, que as nossas esposas possam ser melhores esposas, que o nosso casamento possa ser agora o melhor vinho, meu Pai. Não que nós não estamos vivendo bem, mas que possamos viver ainda melhor a partir de agora, como uma terra fértil, produtiva e abençoada. Que tudo aquilo que possa ser impedimento, Senhor, caia por terra. Que nós possamos ter agora os nossos olhares voltados, ó Pai, a cumprir a Tua vontade como casal, como família, Senhor, aqui nessa terra. Que possamos estar sensíveis à Tua palavra que nos orienta para vivermos aquilo que o Senhor tem como melhor, como realmente uma liberdade, uma vida abundante.
Então que os casais aqui nesta noite, que deram um passo de fé e uma atitude de desejar o melhor, Senhor, possam viver realmente a plenitude, mesmo que em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio aos problemas dessa vida, nós possamos viver o melhor, meu Deus, assim como nós declaramos viver o melhor ano, viver a melhor família, o melhor casamento, como pais, como esposo, como filhos, como esposa, possamos viver o melhor, que a nossa atitude nesta noite seja confirmada, que o Senhor esteja abençoando, nos fortalecendo, assim como nós ouvimos aqui, fortalecendo para fazermos a Tua vontade e podermos cumprir aquilo que nós ouvimos nessa noite. Que o Senhor abençoe a cada casal, que o Senhor abençoe cada família, dando a vitória em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.